Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, vivíamos conforme a nossa própria carne. Nós merecíamos receber o julgamento e o castigo eterno diante do Senhor Deus, mas através do seu grande amor que teve misericórdia de nós, fez com que o Senhor Jesus recebesse todo o castigo e a maldição que nós merecíamos receber. E através do seu sangue precioso, lavou os nossos pecados para a eternidade, para que jamais pudéssemos receber o castigo e o juízo novamente diante do Senhor Deus. Nós agradecemos pela grande misericórdia e graça que tem nos dado. O Senhor nos considerou como seus filhos e nos permitiu a sua grande graça para podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por essa grande bênção, Senhor. Nesse tempo também, o tempo restante que o Senhor Deus permitiu para a nossa carne, que nós possamos viver para a glória e vontade do Senhor Deus, que o Senhor possa conduzir e possa proteger as nossas vidas, guiar, para que nós não percamos as nossas vidas para as coisas do mundo, para que nós não percamos nosso coração para as coisas do mundo, e o Senhor sempre pela sua palavra, pelo seu poder, possa nos sustentar. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, estão guardando a sua fé para pregarem o Evangelho. Todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, que possa permitir a sua graça necessária, Senhor. O Senhor que cuida de nossas fraquezas, através da sua grande graça, do seu poder, que o Senhor possa nos sustentar cada momento mais e nos responder, Senhor, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver como filhos adequados diante do Senhor. E que nós todos possamos viver para essa grande graça e amor do Senhor. E assim pregar para vários outros espíritos perdidos para que eles possam receber a salvação. Senhor, que o Senhor possa ajudar para que nós possamos cumprir esse grande trabalho diante do Senhor Deus. Que o Senhor possa nos permitir sabedoria, possa nos permitir a palavra, possa nos preencher mais do seu amor, para que nós possamos, através da sua santa palavra, discernir, para que a sua palavra ela possa ser cumprida, colocada em prática em nossas vidas, Senhor. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que realmente e ainda estão neste mundo, o Senhor permita uma grande graça para que eles possam ter a maior chance para viverem diante do Senhor. Nesse último tempo, essa santa vontade que o Senhor deseja manifestar para nós, que o Senhor possa nos ensinar mais uma vez, realmente, como devemos nos tornar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado. Então, vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Efésios, capítulo 4. Palavra do Novo Testamento, Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 1 ao 6, nós iremos ler. Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Então nós lemos até aqui. Então passou-se o inverno tão frio e chegou a primavera. Então, as árvores que pareciam estar mortas, agora estão brotando e podem dar realmente flores tão bonitas. Nós podemos ver o renascer da natureza. Então, se nós olhamos neste mundo, tem dias que são quentes, como o verão, tem dias que são frios, como o inverno. Existem muitas dificuldades, tribulações. Depois que passar a tribulação, esse sofrimento que é o inverno, nós podemos ver as coisas tão bonitas, realmente gloriosas, que é o reino do Senhor Deus, que se aproxima de nós. É por isso que nós esperamos e desejamos por esse dia. Lá não existe um verão tão quente, não existe um inverno tão frio. Então realmente é muito bonito. E nós, em grande amor, em luz do Senhor, nós poderemos viver diante do Senhor. Então, quanto mais rápido o tempo que nos é dado se passar, mais próximos estaremos diante do Senhor. E rapidamente o dia do juízo estará para se cessar. Então, o reino do Senhor Deus realmente chegará às nossas vidas. E nós acreditamos nisso e agradecemos diante do Senhor Deus. Então, no país todo, pelo mundo todo, o Evangelho está sendo pregado fortemente. E todos os dias, cada momento mais, está surgindo pessoas realmente para pregar o Evangelho. E muitas pessoas estão recebendo a salvação. E isso é um grande agradecimento para o Senhor Deus. E nós podemos ver como uma evidência certeira de que Deus trabalha. Então, realmente, os cristãos, agora, como é que eles devem viver? Então, após receberem a salvação, os cristãos, realmente, antes de receberem a salvação, eles perdiam os seus corações para as coisas do mundo, seguiam as vontades deste mundo, da sua carne. Então, realmente, antes ele vivia somente pelo seu próprio desejo, vivia somente pelo pecado deste mundo, mas nós podemos ver que o Senhor Deus está ajudando a todos. É um cristão que nasceu de novo. Então, realmente não é uma vivência religiosa. Então, o Espírito Santo, ele está junto conosco. E todos os dias ele renova o nosso coração. Ele permite para que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus.
e nos permite a grande esperança, a dignidade de podermos fazer parte desse reino do Senhor. Então, antes de recebermos a salvação, nós éramos pecadores imundos que merecíamos receber o castigo eterno diante do Senhor Deus, que era o inferno. Mas agora, após a salvação, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Nós obtivemos esse direito de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Então, todas as pessoas que receberam a salvação, agora no momento, e as pessoas que ainda não receberam a salvação também, nós podemos ver que existem muitas pessoas que vivem por este mundo, vivem pela carne. Então, mas nós precisamos depender desse poder do Senhor Deus, da graça, que realmente não é visível. Então, nós vivemos para a glória do Senhor Deus, realmente é muito importante, mas nós nos perdemos rapidamente para as coisas do mundo, as coisas reais, as coisas visíveis, e vamos realmente vivendo uma vida realmente tão vergonhosa diante do Senhor Deus que se torna um pecado. Então, como é que um cristão ele deve viver? Então, realmente nós precisamos pensar verdadeiramente diante do Senhor Deus. Existem muitos dos ensinamentos do Senhor. Então, realmente nós estamos sempre unidos, aprendendo a sua santa palavra. Realmente é para nós conhecermos a vontade do Senhor Deus. Nós sabemos qual é a condução do Espírito Santo. E nós conseguimos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, é por isso que a vivência do cristão neste mundo, realmente é a vivência de permanecer diante do Senhor, é o que eu estou pregando continuamente. E hoje também, realmente, nós estamos aprendendo realmente o que é esta vivência de permanecer no Senhor. Então, claro que na palavra que nós lemos hoje, se nós olharmos em Efésios, nós podemos ver que a igreja de Éfeso, realmente sendo uma igreja gentia, ela recebeu a palavra dos apóstolos e é uma palavra que o Senhor Deus ele quer permitir para nós também de igual maneira. Então, se nós olharmos capítulo 4, versículo 1, ele fala: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo essa palavra, ele estava em Roma para pregar o Evangelho. Então, muitos dos judeus queriam matar a Paulo. Então, Paulo, sendo judeu, ele tinha a cidadania romana. É por isso que ele precisava ir. Realmente, ele disse que ele iria pedir um caso. Ele deseja receber o juízo na frente do César. É por isso que ninguém podia tocá-lo e ele tinha que ser levado a Roma para ter uma audiência com o próprio César. Mas não foi esse o motivo para ele não morrer, mas realmente ele foi até Roma para poder pregar o Evangelho. Então nós podemos ver que realmente ele havia decidido que iria morrer. E nós podemos ver que muitas pessoas queriam matar a Paulo, realmente se reuniam, faziam planos, 40 pessoas vieram e tentavam matá-lo, realmente não dar água, comida, realmente muitas das vezes ele foi aprisionado, já foi torturado diversas vezes, 3 vezes ele foi levado para ser chicoteado também. Então realmente ele foi chicoteado 40 menos 1. Então nós podemos ver que realmente ele recebeu todos os tipos de tribulações e dores naquele tempo. Mas o Senhor Deus protegeu a Paulo, dizendo que ele não morreria ainda. Porque existe um outro lugar para ele morrer. É por isso que o Senhor disse para ele, para ir a Roma para testificar ao Senhor. Então, para ele ir em Roma, que era considerado o centro do mundo na época. Então, é por isso que quando acontecesse o trabalho do Evangelho verdadeiramente em Roma, então, nós podemos ver que todos os caminhos dão em Roma, como aquele antigo ditado. Então, da mesma maneira, nós podemos ver que o Evangelho poderia ser pregado rapidamente, em um curto período de tempo, para todo o mundo. Então, é por isso que o Senhor lhe conduziu para que pudesse ser evangelizado. É por isso que realmente era desejo de Paulo também poder ir em Roma para pregar o Evangelho. Então, durante 2 anos, enquanto ele estava realmente aprisionado, e ele estava aprisionado em
em Roma e ele enviou diversas cartas. E uma dessas é de Efésios, que ele mandou a carta para a igreja de Eféso. E ele disse: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Então, se nós olharmos essa palavra, nós podemos dizer, se nós retornarmos para aquele tempo e pensarmos como era a realidade, podemos ver que os cristãos que receberam a salvação, eles tiveram Paulo, que realmente foi aprisionado, que havia pregado o evangelho para eles, mas estava agora iminente à morte. Então, realmente, eles estavam orando fervorosamente, desejando para que ele pudesse realmente ter a graça do Senhor, pudesse sobreviver, mas realmente eles sabiam que ele estava perto da sua morte. Mas o que Paulo desejava naquele momento? O que ele deseja? Ele mandou essa carta dizendo: rogo-vos. Rogo-vos é o quê? Realmente ele está pedindo, clamando, pedindo com clemência, dizendo: por favor, façam dessa maneira. Realmente é o último desejo dele. Então, realmente, da mesma maneira, quando nós podemos ver que o Senhor, ele chama os pecadores, não é? Então, nós podemos ver que o Senhor, o Todo-Poderoso, ele realmente deseja chamar todo mundo de um canto ao outro. Então, quer dizer que o Evangelho, ele foi pregado de Jerusalém até os confins da terra. Então, nós podemos ver que esse Evangelho da salvação, ele precisa ser pregado até os confins da terra, para todas as partes do mundo, para todas as nações do mundo. Então, isso para realmente resgatar todos os espíritos perdidos, é chamá-los novamente para retornarem ao Senhor. Então, se olharmos em Isaías capítulo 44, versículo 22, o Senhor, ele disse: apaguei as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, o Senhor, ele disse, realmente, por que te remi? Eu preciso estar dizendo para ele voltar: apaguei as tuas transgressões. Esse é o chamado do Senhor. E também, se olharmos em Isaías capítulo 45, versículo 22, então o Senhor lhe disse: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O Senhor Deus, ele está nos chamando. Então, quando nós recebemos a salvação, nós recebemos esse chamado do Senhor. Então, é a palavra de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Então, o Senhor realmente ele nos chamou, é por isso que nós respondemos. Aqueles que responderam, receberam essa salvação do Senhor. Então, nós fomos chamados diante do Senhor. Então, nós somos as pessoas que receberam esse chamado do Senhor. Quer dizer que as pessoas que receberam esse chamado do Senhor, e agora precisam viver de forma adequada diante do Senhor. Quer dizer que nós recebemos a salvação, existe um objetivo do Senhor ter nos salvo. Então, o objetivo do Senhor ter nos salvo existe, por isso que nós devemos viver de forma adequada conforme essa vontade do Senhor ter nos salvo. Então, da mesma maneira que o Senhor nos chamou para que nós nos tornemos santos, da mesma maneira, o nosso coração, a nossa vivência todos os dias precisa ser santificado. É por isso que nosso homem interior precisa se parecer com o Senhor, ele precisa estar preparado para entrar no reino eterno do Senhor. Por isso que o Senhor Deus permitiu para que os homens permanecessem nessa terra. É por isso que nós fomos chamados e agora precisamos agir de forma adequada enquanto estamos aqui. Esta é a ordem que o Senhor tem nos dado. Então, as pessoas que receberam a salvação agora precisam viver de forma adequada diante do Senhor Deus. E como é que eles podem viver de forma adequada diante do Senhor? Então não é, alguma hora que eu quero eu vou para a igreja, ou se não quero não vou. Não é assim. Então a palavra do Senhor, a vontade do Senhor Deus é compreendida. Então agora uma pessoa que coloca essa palavra em prática na vivência dele, é uma pessoa que realmente pode praticar essa palavra do Senhor. Então vamos procurar Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Colossenses 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, se nós olharmos aqui, o Senhor, ele disse que nós precisamos o quê? Andar dignamente.
Então, os cristãos agora sendo filhos do Senhor Deus, realmente agora eles precisam agir de forma adequada diante do Senhor Deus. Então isso é uma palavra realmente muito necessária. Então, nós precisamos agradar o Senhor em tudo. Então, nós precisamos agradar ao Senhor Deus em tudo. Então até o Senhor Jesus disse que ele sempre fez o trabalho que realmente agradava ao Senhor Deus. E o Senhor Deus Pai não o deixava só. Então, quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, realmente até todos os momentos que o Senhor realmente recebeu o chamado do Senhor nessa terra, as pessoas viram. Realmente o Senhor disse que ele era o Filho amado do Senhor Deus, realmente a quem ele se comprava. Da mesma maneira, quando o Senhor estava no Monte da Transfiguração, junto de Moisés e Elias, realmente também já disse que ele também morreria também. Então, é por isso que Moisés e Elias, eles eram do Antigo Testamento os representantes. É por isso que eles vieram realmente passar esse dever para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus agora ele morrer na cruz, realmente foi representado dessa maneira. Então, realmente, mais uma vez, veio a voz dos céus naquele momento dizendo: este é meu filho amado a quem me comprazo. Então, realmente, para agradar ao Senhor Deus, realmente ele morreu na cruz. Então, agora, uma pessoa que recebeu a salvação, então, agora o Senhor, ele permitiu seu filho para a morte de cruz, sem poupá-lo, para nos salvar. Então, o Senhor que entregou a sua vida para nos salvar. Realmente nós precisamos agradá-lo. Isso é algo lógico que deve ser feito. Então, os pais que realmente nos fizeram nascer, que nos criaram, esse é o dever do filho. Então, a graça que nós temos recebido do Senhor Deus. Então, em Salmos 116, realmente toda a graça que eu tenho recebido diante do Senhor, realmente como que eu irei retribuir? Então, todas essas coisas, com certeza eu preciso agradar ao Senhor Deus. Então, é por isso que realmente precisamos agir de forma digna diante do Senhor Deus, agradando-lhe em tudo. Então, em todas as coisas agora nós precisamos agradar ao Senhor Deus. Então, realmente nós precisamos fazer esse trabalho de dar glórias ao Senhor Deus, Pai. Então, realmente, em todas as coisas, em toda a boa obra, nós precisamos frutificar. Então, os cristãos, realmente, em toda a vivência que eles têm, realmente eles vivem para as boas obras, e nessas boas obras eles precisam dar os frutos. Então, vamos pensar que um dono de uma plantação, ele plantou uma árvore que quer dar bons frutos, não é mesmo? Então, o Senhor Jesus, ele é a verdadeira videira, e nós somos as varas ali ligadas. Então, se nós estamos ligados naquele meio, nós podemos dar muitos frutos. Então, nós podemos dar muitos frutos, e assim nós podemos dar glórias ao Pai. Então, se nós olharmos para a nossa vivência também, então nós precisamos dar frutos. Então, nós, enquanto estamos vivendo conforme a vontade do Senhor Deus, realmente 9 frutos do Novo Testamento, realmente como nós já aprendemos, realmente ainda não acabou. Nós ainda continuamente estamos aprendendo sobre os frutos do Espírito Santo. Continuamente nós conduzimos espíritos perdidos para diante do Senhor Deus, realmente isso tudo são frutos dignos diante do Senhor Deus. É por isso que na Bíblia aparece diversas vezes trabalho onde nós precisamos frutificar. Então existe uma árvore, mas essa árvore ela não está dando frutos. Então realmente ela estava dando frutos, mas de repente os frutos estragam ou ficam pequenos, ou são frutos que não dá para comer. Imagine se for assim. Então realmente um dono que cuida, que cria de árvores frutíferas, isso não se torna glória para ele. Realmente nós precisamos agradar o Senhor Deus. Realmente em todas as coisas nós precisamos dar os frutos. Porque realmente esse é o trabalho do Senhor Deus, porque o Senhor Deus ele nos faz crescer em conhecimento de Deus. Então, já que o que é esse conhecimento de Deus? Nós conhecemos ao Senhor Deus, compreendemos essa graça. Tá, após recebermos a salvação, agora existem muitos, obviamente, fatores, aspectos que nós precisamos conhecer sobre o Senhor Deus, que nós precisamos nos parecer com o Senhor. Realmente o apóstolo Paulo, ele diz, realmente nós conhecemos poucas coisas sobre o Senhor agora, atualmente. Então, se nós olharmos um cego que está mexendo no elefante, ele mexe na perna e parece um tronco, está mexendo na barriga, parece uma parede, mexendo no nariz do elefante, parece um tubo, e ele não consegue entender. Então, vai mexendo de partes em partes e não consegue entender. Então, a pessoa se mexer em partes não consegue saber o que é.
Mas uma pessoa, quando ela mexe, realmente vê o elefante como um todo, ele pode perceber, nossa, realmente isso é um elefante. Ele pode reparar. Da mesma maneira, Newton também, realmente, quando ele descobriu sobre toda a lei da gravidade, também ele disse realmente, o Senhor, realmente, Ele nos salvou. Realmente, como eu sou uma coisa pequena, um grão realmente de areia no mar, realmente o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele descobriu que realmente o Senhor, todas as coisas havia criado, todas as coisas o Senhor Deus, Ele governava. Então, realmente, ele soube de um pequeno fator ali. Mas o que o Senhor Deus ele deseja? O Senhor Deus ele deseja que nós todos os dias possamos conhecer mais e mais sobre o Senhor. Então nós precisamos ir crescendo diante do Senhor. Então quanto mais nós vamos crescendo, as pessoas ao nascerem neste mundo, elas aprendem continuamente, certo? Então, realmente quando são pequenas, realmente eles recebem o amor dos pais, ele vai sentindo o amor dos pais, ele realmente pode receber todo o cuidado, pode crescer. Realmente existe o trabalho que ele precisa fazer, ele precisa compreender qual é o seu trabalho também. E também ele indo à escola, ele vai aprendendo todo o conhecimento deste mundo, vai se instruindo. E assim ele se torna uma pessoa apta com conhecimento para viver neste mundo. Da mesma maneira, o cristão ele recebe o conhecimento para viver diante do Senhor. E conhecer esse conhecimento quer dizer que ele está se parecendo com o Senhor. Quer dizer que cada momento ele vai se parecendo com o Senhor. Então é por isso que em 1 e 2 Pedro capítulo 3, realmente nós precisamos ir crescendo no conhecimento que nós temos em Cristo Jesus. Então nós, esse conhecimento de sabemos quem é o Senhor Jesus. Então não é somente a cabeça que vai crescendo, realmente a personalidade vai sendo formada. Então quando a personalidade de Cristo é formada em nós, realmente nossa forma de pensar, nossa maneira de agir vai mudando. Então, algumas pessoas, elas têm as suas obras, suas ações, que realmente agem de qualquer maneira, sem pensar duas vezes, vivem conforme o seu próprio pensamento, a sua própria decisão, falam de qualquer jeito. Então, se nós olharmos para essas pessoas, realmente, não importa se ele tem uma boa educação, se formou numa boa universidade, recebeu grandes prêmios, ele é uma pessoa que é um ignorante. As pessoas vão olhar para ele e falar, nossa, ele não sabe nem o básico, como ele pode ser tão desrespeitoso? Então, quer dizer que cada momento mais, quando uma pessoa ela vai aprendendo, vai descobrindo mais coisas, mais humilde ela precisa se tornar. E também em relação às pessoas, realmente precisam ter o coração manso e precisam sabiamente, realmente, lidar com as pessoas. E isso é uma pessoa verdadeiramente madura. Então, na igreja nós temos o que? A formação da personalidade. Nós vamos tornando pessoas que realmente são verdadeiras pessoas. Realmente verdadeiros indivíduos que realmente crescem diante do Senhor e vão aprender. Quer dizer que nós precisamos ir crescendo. Então, realmente nós irmos crescendo, quer dizer que estamos indo nos parecer com a personalidade do Senhor. Então, da mesma maneira, nós precisamos chegar à personalidade de Deus. Realmente a forma de Deus precisa se manifestar em nós. Então, como é que um homem ele pode se parecer com a imagem do Senhor? Realmente quase impossível. Mas, realmente, nós podemos ver que o Senhor, ele conserta nosso coração, realmente corrompido e nos faz parecer com o Senhor continuamente. Então é por isso que esse é o objetivo do Senhor Deus, ele ter nos salvo. E também se nós olharmos Filipenses capítulo 1, logo na frente de Colossenses, nós temos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Na igreja de Filipe, realmente, são pessoas que estavam realmente aprisionadas, estavam mandando cartas e conversando com o apóstolo Paulo continuamente enquanto ele estava preso em Roma. E eles receberam a salvação ouvindo esse evangelho. E eles realmente estavam recebendo, ouvindo essas palavras sobre o evangelho. Então eles precisavam considerar essa palavra do Senhor realmente de forma adequada, digna, realmente para viver diante do Senhor Deus. Eles receberam a salvação porque eles compreenderam, ouviram o evangelho do Senhor Deus. Então essa palavra, o evangelho do Senhor Deus, ele pode mudar a nossa vivência. Então agora realmente ela ajuda para que nós possamos viver de forma digna. É por isso que em Filipenses capítulo 1, capítulos
capítulo 1, versículo 5, 6, realmente ele já disse, realmente pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então quer dizer que eles realmente viveram de forma adequada, dignas, realmente diante do Senhor dentro do Evangelho, para que assim pudessem se aperfeiçoar em Cristo. Então realmente dentro dessa palavra nós podemos ver, realmente logo após a vivência, então nós podemos ver, realmente aqui na palavra ele está dizendo, realmente traduzindo, que nós precisamos vos dignamente conforme ao Evangelho de Cristo para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Então realmente quer dizer que nós, como cidadãos do Senhor, permanecentes do Senhor, nós precisamos agir dessa maneira. Então, se nós olharmos em Filipenses capítulo 3, versículo 20, por exemplo, nós podemos ver realmente, mas a nossa cidade está nos céus e onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que as pessoas que receberam a salvação, eles possuem a cidadania do Senhor. Quer dizer que eles são filhos do Senhor, eles são cidadãos dos céus, são cidadãos do Senhor. Nós temos a nossa cidadania, a nossa identidade nos céus. Uma pessoa que vive num país pobre, vamos pensar que ele ganhou uma cidadania de um país muito, muito rico. Então, realmente agora isso se torna uma grande glória, não é mesmo? Então, antigamente, realmente haviam muitas pessoas que tinham a cidadania dos Estados Unidos e se achavam realmente com sucesso, realmente bem-sucedidos por terem essa cidadania. Ainda hoje em dia ainda tem pessoas que pensam dessa maneira. Não é porque Estados Unidos que o país é ótimo em todos os pontos. Claro que esse país também tem alguns problemas. Eu não tenho vontade de querer viver em algum país específico neste mundo. Eu fui para a Suíça. Tá, aquela Suíça que é um país tão lindo, realmente cheio da natureza. Então, era um país que ao olhar parecia que realmente dá grande vontade de querer viver lá, vendo realmente pastores de ovelhas tocando flauta, levando suas ovelhas. Então, mas realmente para cuidar de um pastor de ovelhas, realmente parece tão bom ao ver, mas realmente é algo difícil. Vocês querem viver numa vida cuidando de ovelhas? Eles vivem realmente uma vida bem ocupada, cansativa, cuidando de gado daquela maneira. Não é porque o ambiente, a natureza está muito bom, você fala, eu consigo viver tão bem assim. Realmente, aquele lugar que parece tão bom para nós também existem as suas dificuldades, os seus problemas. Então, realmente, nós olhamos falando, os próximos parecem, as pessoas ali na frente parecem tão bonitas, tão lindas, mas quando você vai se envelhecendo, você nem repara depois mais o que é bonito, o que é tão agradável. Então, realmente, nós todos também, as coisas que mais precisamos desejar, mais nós desejamos, realmente buscamos, primeiramente é o reino dos céus. Então, se não temos a esperança de entrarmos no reino dos céus, realmente, qual é o sentido de nós termos o reino dos céus? Então, como em Romanos capítulo 8 já disse que nós recebemos a salvação pela esperança dos céus. Realmente nós temos recebido a salvação, realmente é para que nós pudéssemos entrar no reino eterno do Senhor. Para nós pudermos receber esse reino eterno do Senhor como herança para nós. Então é por isso. Agora uma pessoa que tem uma cidadania desses céus, realmente agora com certeza ele vai querer se mudar para esse país, esse reino dos céus, não é mesmo? Quer terminar pela imigração, já ter o visto feito, já está tudo preparado para entrar naquele país. Então, da mesma maneira, nós agora temos todo o procedimento da imigração, agora já podemos entrar no reino dos céus. Então não precisamos comprar nem passagem. A qualquer momento nós podemos ir para o céu, a qualquer instante. Pode ser que morrendo podemos ir para o Senhor, ou enquanto vivos seremos arrebatados e levados para o Senhor. Realmente esse tempo está muito, muito próximo. É por isso que realmente nós estamos esperando pela vinda do Senhor, realmente Cristo, Senhor Jesus, realmente nós estamos esperando pelo seu retorno. Então realmente o Senhor ele irá fazer o nosso corpo tão imundo, tão sujo, ser transformado para um corpo santo, realmente tão incrível e puro como o do Senhor, para que assim nós possamos entrar no reino do Senhor Deus. Lá não existe inverno, lá não existe verão, realmente lá é um lugar onde não existe realmente maldição ou pecado, sujidade igual a este mundo. Não existe realmente ditadores, realmente não existem realmente estelionatários, não existem ladrões, não existe mal, não existe nada por lá. Então realmente como o reino dos céus é um lugar tão bom. Então se nós olharmos em 1 Coríntios,
capítulo 2, versículo 9, realmente aquele lugar é onde o Senhor Deus ele preparou para todos os amados do Senhor. Então, realmente lá existem todas as coisas realmente que não são visíveis aos nossos olhos, que não são possíveis para ouvir com nossos ouvidos. Realmente lá, mesmo que nós olhemos tantas coisas lindas deste mundo, é incomparável com o reino dos céus. Realmente é de outra dimensão, realmente é impossível nós compararmos. Então, realmente, agora nós temos esse preparo para entrarmos no reino do Senhor Deus. Realmente, agora nós temos essa esperança de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Agora nós estamos esperando pelo reino do Senhor. Então, vocês querem viver mais tempo neste mundo? Então, um médico, por exemplo. Então, ele deu um diagnóstico, por exemplo. E ele disser, agora você só vai conseguir viver 2 anos. Vamos pensar, você só vai conseguir viver realmente 2 meses. Então, você vai falar o quê? Falar, vocês vão entrar em depressão, na perdição, no sofrimento, na tristeza? Não. Os cristãos vão falar, nossa, agora eu estou mais próximo da vinda do Senhor. Então, é melhor eu viver um mês, realmente, um dia maior, mais longo nos céus, do que viver um dia, um mês prolongado aqui na terra. Então, realmente, realmente, quando estamos perto da morte neste mundo, temos medo, pensamos que é o fim. Realmente, as pessoas se desesperam, mas para os cristãos, não. Nós precisamos saber que é o dia tão lindo onde nós iremos nos encontrar com o Senhor. Realmente, o reino dos céus onde nós iremos nos encontrar com todos os santos. Realmente, nós estamos esperando por esse dia diante do Senhor Deus. E enquanto nós vivemos neste mundo também, realmente, nós precisamos viver como realmente povos adequados para vivermos no reino do Senhor Deus. Então, agora nós somos pessoas realmente preparadas para vivermos o reino do Senhor Deus, realmente como pessoas aptas, nosso coração, a nossa postura, a nossa vivência, cada momento mais ela precisa se adequar. Então, uma pessoa que recebeu a salvação também, realmente são pessoas que agora estarão para a eternidade todos juntos para pregar o Evangelho. Realmente nós não podemos ficar neste mundo brigando, discutindo. Realmente isso jamais pode acontecer. Então é por isso que realmente daqui a pouco, realmente todas as coisas realmente irão ser deixadas para trás, irão desaparecer porque iremos para diante do Senhor. Então realmente o amor do Senhor, a glória do Senhor realmente está cheia, realmente abundante no reino dos céus. E nós iremos viver ali, mas nós iremos brigar por conta de coisas pequenas, entrar em conflito, discutir. Nós não podemos ser assim. Agora nós precisamos nos tornar pessoas com o coração preparado para entrar no reino do Senhor Deus. Nós precisamos estar preparados. Quer dizer que agora os valores, o pensamento, realmente as decisões, a maneira de nós vivemos, realmente ela precisa mudar. Agora nós precisamos viver como povo adequado para entrar no reino do Senhor Deus, com pessoas aptas a viver, dignas do reino do Senhor Deus. E é por isso, uma pessoa que recebeu a salvação, agora precisa viver de forma digna. Então, de forma digna diante do Senhor que nos salvou. Com pessoas adequadas para viverem, para irem e viverem nos céus. Então precisam ter uma vivência adequada e digna, com pessoas que irão viver no reino dos céus. E é por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, vamos procurar 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então aqui ele fala, vos chama, então quer dizer que nós fomos salvos. Para o quê? Para o seu reino e glória. Então para vivermos de forma adequada diante do Senhor, de forma dignas. Então quer dizer que nós agora fomos salvos para podermos entrar no reino do Senhor Deus e termos a sua glória. Então que lugar é o reino dos céus? É um lugar tão maravilhoso. O reino dos céus é um lugar cheio da glória de Deus. Todas as pessoas se pecaram, realmente não podem chegar à graça do Senhor Deus. Estão destituídas da glória de Deus. Então quer dizer que, mas, elas receberam essa graça, se tornaram filhos do Senhor Deus, podem receber a vida do Senhor, agora podem entrar no reino do Senhor Deus e agora podem usufruir a mesma glória com Deus.
Mas isso tudo foi quebrado porque o homem, ele pecou. Então todas as pessoas realmente pecaram e estão destituídas da glória de Deus. Então quer dizer que agora não fazem parte. Então o Senhor Deus, ele tem nos salvo, é para nos devolver, nos entregar novamente essa glória. É por isso que nós podemos ver que o Senhor, em Hebreus, ele disse que realmente nos salvou para que nós todos, realmente em grandeza, possamos participar dessa glória do Senhor Deus. Quer dizer que o Filho unigênito, ele morreu para dar muitos filhos. Então o trabalho de fazer nós entrarmos na glória, esse trabalho de nos salvar. Então esse é o trabalho que o Senhor tem nos feito. Então esse trabalho do Senhor, realmente, de fazer entrar na glória. É por isso que o Senhor da graça, ele nos salvou, o Senhor Jesus, ele sofreu por nós. O Filho unigênito de Deus ter morrido na cruz, ter se sacrificado, é para que nós todos pudéssemos participar dessa glória de Deus. Então será que nós conseguimos entender isso? Isso é inimaginável para nós. Então é por isso que o Senhor, ele nos chamou e ele nos conduziu para diante dessa graça, para que nós todos pudéssemos viver de forma adequada diante do Senhor. Então realmente, para que nós pudéssemos viver de forma digna diante do Senhor. Então realmente isso que é o necessário, nós precisamos viver de forma digna diante do Senhor. Então, como as pessoas deste mundo seguem os desejos da carne, as coisas visíveis, as coisas carnais, eu viver desse jeito, eu buscar essas coisas, será que isso é uma vivência adequada diante do Senhor Deus? Então, o Senhor Deus que me fez entrar nessa glória. Realmente, o que é o adequado para eu viver diante do Senhor? Então, um a um eu preciso colocar em prática. Até que o dia dessa glória realmente possa se aproximar de nós. Até uma larva que estava ali no meio, embaixo do solo, dentro do seu casulo, e ele se quebrar e sair desse solo e se tornar uma cigarra. Nos Estados Unidos, tem cigarras que demoram 17 anos. Então quer dizer que realmente nós, enquanto estamos vivendo neste mundo, temos muitos sofrimentos, passamos por diversas dificuldades, mas logo nós iremos nos despojar de tudo isso. Então, nós todos teremos uma imagem tão linda, realmente gloriosa, santa, para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós estamos esperando somente por este momento. Então, para que nós todos possamos entrar nessa glória diante do Senhor Deus, para sermos filhos adequados diante do Senhor Deus. Então, a pessoa que recebeu a salvação é diferente das pessoas do mundo. Então, tem alguma coisa para se invejar neste mundo? Então, eu gostaria que eu pudesse ser igual às pessoas do mundo. É isso que vocês querem? Vocês acham que é tão bom ser igual a eles? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente, quando ele recebeu a salvação, realmente, cada momento mais ele precisa se parecer com as pessoas que receberam a salvação, que estão crescendo na fé, mas ele busca o que? As pessoas similares a ele, e ele diz, eu estou fazendo o suficiente igual aos outros, está tudo bem, então. O nosso padrão não são as pessoas, é o Senhor Jesus. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, nós precisamos ser como o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele passou por toda a dificuldade, por todo o sofrimento, para entrar na glória também. Então quer dizer que nós todos agora realmente precisamos nos tornar dignos para participarmos do seu reino e da sua glória. Então isso é o que o Senhor, ele deseja e espera de nós. Então será que eu posso viver de qualquer jeito e está tudo bem? Então vamos procurar Efésios capítulo 4. Vamos voltar novamente para Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
Então nós todos agora fomos chamados e para sermos realmente dignos a esse chamado do Senhor, realmente qual é um dos objetivos? É que o Senhor, Ele ajuntou todo este povo que estava espalhado e os salvou. Então, agora uma pessoa que não recebeu a salvação, então como uma ovelha perdida, ela foi desgarrada e se perdeu. Então, seguindo a sua vontade, o seu desejo, o seu pensamento. Então, mas agora, após receber a salvação, já não é mais uma ovelha perdida que partiu do pastor de ovelha. Mas agora eu era uma ovelha perdida, desgarrada, mas agora eu voltei para o meu pastor e bispo da minha alma. Quer dizer que agora nós todos realmente estamos em um único pastor, nos tornamos em um único rebanho. Então, um bom pastor que realmente deu a sua vida por nós. Realmente um bom pastor que conduziu as nossas vidas até lá. Então, nós todos realmente estamos vivendo dentro desse bom pastor que realmente está nos conduzindo dentro desse rebanho. Então, ele nos fez uma unidade. Então, como nós já aprendemos no tempo passado, nós aprendemos sobre o que é a união também. Então, o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, então, ele disse que como ele se tornou um com o Pai, realmente ele fez com que nós todos também pudéssemos nos tornar um só. Então, ele fez essa oração. Então, eu não sei quantas vezes ele fez essa oração. Então, agora as pessoas que receberam a salvação estão unidas. São um único irmão, irmã, um único Deus, um único Pai, tem o mesmo objetivo de vida. É por isso que somos um só. Então, nós vivemos de forma digna a esse chamado do Senhor, é porque nós fomos unidos dentro dessa igreja. Que o Senhor é a cabeça é única, o corpo é único. Então, para que você se torne um só, o que é necessário fazer? Então, existe um objetivo do Senhor, Ele ter nos salvo. Então, realmente, nós precisamos ser o quê? Com toda a humildade e mansidão. Então, toda a humildade e mansidão para que possamos nos unir. Então, antes de recebermos a salvação, pelo contrário, somos muito arrogantes. É tudo pelo seu próprio jeito, seu próprio pensamento, não importa se o outro disse isso ou aquilo. Então, realmente, é arrogância se você somente pensa da sua forma. Então, o diabo, ele foi arrogante, é por isso que ele foi expulso dos céus. É por isso que agora o homem está sendo arrogante e também sendo levado para o inferno. Não consegue receber a salvação. Então, todas as pessoas que brigam, discutem neste mundo é porque são arrogantes, sempre querem pisar e subir em cima dos outros. A humildade é você considerar uma pessoa mais baixa que você, mas elevar a vida dessa pessoa, respeitar essa pessoa. Então, o Senhor, ele já disse que ele é manso e humilde de coração. É por isso que nós precisamos tomar o seu jugo e segui-lo. Então, o Senhor, ele é manso e humilde. Manso e humilde quer dizer que realmente sem palavras, de forma silenciosa, ele está realmente rebaixando a si mesmo. Não importa se uma pessoa me odeia, se uma pessoa está me julgando, se uma pessoa está querendo me perseguir. Realmente eu simplesmente sigo essa pessoa. Não é eu discutir falando, ai meu Deus, eu estou sendo injustiçado, por que ele está tentando me matar, eu não fiz nada. Mas não é assim. Então, mesmo que eu sendo realmente ameaçado, ele não foi e ameaçou essas pessoas. Ele resolveu receber toda essa dor e sofrimento. Então, isso tudo nós podemos chamar de mansidão. Então, quer dizer que em nossas palavras, você ser suave, calmo, nós pensamos que é desse jeito, não é? Mas a mansidão que o Senhor aqui diz é que não importa a tribulação, a dor, o sofrimento que nós tenhamos, nós somos obedientes. Quer dizer que dentro da nossa igreja também, realmente você deixar a sua própria decisão, o seu próprio pensamento, você querer julgar o próximo, você querer rebaixar essas pessoas, brigar com essas pessoas, você odiar essas pessoas, você estar em ciúmes, contendas, realmente isso é um problema gigantesco. Então quer dizer que as pessoas, cada momento mais, elas vão se tornando mais agressivas neste mundo.
olhamos em 2 Timóteo capítulo 3, nós podemos dizer que a característica das pessoas no último tempo é desonrar os seus pais. Eles não têm agradecimento, eles se tornam bravos. Então, eles realmente querem brigar, querem ir contra. Eles realmente somente buscam o seu próprio interesse, o seu próprio benefício. Então, se você trisca neles, já querem brigar. Até as pessoas calmas, se você toca nelas, elas se tornam como leões, se tornam como tigres e pulam para cima de você. Então, vocês já viram realmente o gato que está na casa de vocês, toca nele enquanto ele está quieto. Ele fica bravo, feroz, dá medo. Ele tem o seu próprio, esse instinto selvagem. Normalmente parece que é calmo, quieto. Então, mas no momento que você toca nele, então ao tocar nele, dar algum tipo de estímulo, ele já demonstra a selvageria. Então tem esse instinto selvagem dentro dele. Então antes, quando realmente eu estava pegando um trem e estava indo para Busan, descendo para o sul da Coreia. Então realmente hoje em dia já não tenho esse tipo de trem realmente velho, antigo, igual ao do meu tempo. Então, mas naquele tempo no trem tinha uma senhora com uma roupa tradicional coreana, usando um sapato branco e estava realmente de forma calma, sentada, e ela parecia que era recém-casada. Mas de repente um mercador que estava passando ali do lado, e ele foi lá e pisou no pé dela sem querer. Aí ela do nada começou a gritar falando: "Você tá com os olhos para fora, caíram seus olhos." Ela estava calma, silenciosa ali, mas de repente, na hora se manifestou esse instinto. Então ela falou todos os tipos de xingamentos possíveis. Então dava medo. Então realmente ela se alterou ali naquele momento. O que acontece então quando você toca nessas pessoas? Então, as pessoas que são mansas, então me desculpem, elas vão dizer o quê? Ai, me desculpa, você está bem? Tá calma? Então, não, tudo bem, eu só sujou, eu posso limpar meus sapatos depois. Elas podem dizer desse jeito. Mas se o outro toca em você, já quer brigar. Então já quer realmente demonstrar essa raiva. Então, será que vão testar e tocar nessa pessoa para ver como ela se manifesta? Então, manso e humilde realmente são pares. Então, as pessoas que são mansas, elas são humildes. As pessoas que são humildes são mansas. Então, considerar realmente mais eu me rebaixar mais do que as outras pessoas. Não é eu me elevar. Então, se nós olharmos na Bíblia também, o Senhor ele já disse sobre a humildade. Como em João capítulo 13, versículo 14 em diante, nós podemos ver que o Senhor ele disse que ele se tornou realmente Senhor e Mestre. E ele lava os pés. Mas quem é que lava os pés? Quem lava os pés é o servo que lava os pés do dono. Então, na Palestina, naquele local realmente cheio de sujeira. Então, realmente eles colocam sandálias para caminhar o dia todo. Então, fica cheio de pó, realmente cheio de areia. Então, fica tudo sujo, mas eles vão lá e colocam seus pés e lavam. E naquele tempo acontecia onde era todo árido. Realmente no tempo do Senhor Jesus, realmente ele foi e se abaixou e lavou os pés de seus discípulos tão sujos. Então, mas ele sendo Senhor e Mestre. Então não é um Senhor e Mestre. Ele é um Criador de todas as coisas. Ele é o Rei de toda a glória. Ele é um Senhor igual, realmente em altura junto do Senhor. Mas ele se tornou o que? Servo. Ele foi e lavou os pés sujos daqueles seus discípulos. Então o Senhor Jesus, como ele lavou os pés dos outros, realmente é correto que eles lavem os pés uns dos outros. Realmente como o Senhor ele tem agido, ele mostrou como exemplo como é que eles devem agir.
que é a humildade. Então, realmente, o pé está sujo, é por isso que ele foi lá e lavou. Mas naquele tempo, realmente, por que precisava lavar o pé dos seus discípulos? É porque ele os ama. Então, se olharmos hoje em dia, as pessoas falam: ai meu Deus, o fulano de tal é assim, é assado, e fofoca, fofoca. Quando ele erra alguma coisa, já quer realmente julgar essa pessoa, condená-la. Mas tem que ser como? Tem que cobrir as fraquezas, cobrir as imperfeições. Isso é lavar os pés do próximo. Se nós olharmos para a mãe, realmente, mesmo que os filhos às vezes desobedecem, a mãe fala: não, quando é criança é assim mesmo. As outras pessoas olham e falam: nossa, como é que uma criança pode ser assim com a sua própria mãe? Nossa, olha só como é que o filho pode ser assim. E reclama, reclama, reclama. Mas o que a mãe vai dizer? São filhos o quê? Tão preciosos. Como são realmente uma filha tão realmente linda. Agora no momento pode ser assim, mas depois com o passar do tempo ela vai crescer, vai amadurecer. Então ela espera por esses filhos. Então o amor, ele é o quê? É sofredor. Ele espera que todas as coisas possam acontecer de forma benigna. Em todas as coisas ele crê, suporta. Então espera que ele possa crescer, que tudo possa se tornar benigno, bom. Mas já que não te obedece, já que não te respeita, você vai e briga, entra em conflito. Desse jeito você consegue se unir? Em muitas casas, tem um filho que é obediente, tem um filho que é desobediente, teimoso, mas realmente todos são amados pela mãe. Então, para que nós possamos nos unir em toda a mansidão, em toda a humildade, nós precisamos ter a longanimidade, suportando-nos uns aos outros. E por que o amor realmente precisa suportar? Então existe um motivo de, já que nós não conseguimos suportar, realmente eles falam: ah, eu cansei, já não aguento mais, acabou minha paciência. Realmente você ter a paciência é você aguentar até o final. Então o Senhor Jesus, ele suportou até o fim. O Senhor Jesus, ele amou Judas até o fim, lavou os pés de Judas. Então, mostrou esse amor para Judas. Então, mas Judas, até o fim, ele negou esse amor do Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor o amou até o fim. Então, esse é o coração do nosso Senhor. Então, em mansidão, em humildade, em longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Então, se o Senhor ele ficasse bravo, irritado conosco, todos nós já éramos para estarmos expulsos do reino dos céus. Nunca mais poderíamos pisar lá. Então quer dizer que, mas o Senhor ele teve grande paciência, perseverança por nós. Realmente ele suportou todas essas nossas imperfeições. Assim como o apóstolo Paulo já disse, realmente, como o Senhor ele nos suportou, nós precisamos suportar uns aos outros. Da mesma maneira como o Senhor ele nos recebeu, realmente com um coração vasto, largo, nós precisamos receber os outros. Então, quando o Senhor ele nos aceitou, não é porque nós não tínhamos algum tipo de problema? Ou é porque tudo era muito bom? Não, é porque o Senhor ele teve o quê? Misericórdia em todas as coisas para a nossa vida. Então, no meio do amor, nós precisamos realmente respeitar uns aos outros. Então, se nós olharmos na igreja também, um brigar com o outro, ficar realmente em conflito, realmente quando é que vão crescer? Por que são assim? Realmente precisam estar o quê? No laço da paz, em espírito, e agora precisam estar o quê? Procurando guardar a unidade do espírito, por esse vínculo da paz, porque nós somos unidos, nós temos um cântico também assim. Então o Espírito Santo, ele nos unificou. Quer dizer que agora, pela graça do Senhor, pela humildade do Senhor, pelo amor do Senhor, realmente nós todos fomos unificados, nos tornamos em uma unidade.
Então agora, por esse vínculo da paz, então realmente agora nós precisamos manter esse vínculo da paz, precisamos guardar. Então o que significa agora nós nos unirmos? Então, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, agora se nós olharmos para todos eles, realmente vocês conseguem aceitar todos eles? Vocês conseguem respeitar a todos? Se todos nós formos para o céu, realmente iremos viver juntos. Mas eu vou dizer, o fulano de tal é assim. O fulano de tal eu gosto, então eu vou estar próximo dele. Subindo para o céu, aquele outro ali não parece assim. Então isso, realmente são coisas realmente totalmente carnais, totalmente coisas mundanas. Não tem como ser amor. Então você precisa deixar o seu coração largo. Realmente não importa se conseguiu aprender ou não aprendeu. Você precisa respeitar, mesmo que tenha alguma dificuldade. Você precisa estar junto. Porque são pessoas que receberam a salvação, são pessoas que irão viver junto no reino dos céus. Precisa respeitar, precisa perdoar, precisa abraçar um ao outro. É por isso que assim nós podemos manter essa unidade do Espírito Santo. Então, o Senhor, Ele está nos aceitando, Ele está nos realmente nos chamando, mas por que nós não conseguimos aceitar uns aos outros? Vamos trocar Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Versículo 2 e 3, vamos ver primeiro. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então por que ele disse dessa maneira para a igreja de Filipe, para os filipenses? Então, porque haviam muitas pessoas que viviam de esforço. A igreja de Filipenses é realmente uma igreja de grande exemplo. Realmente eles cooperaram no evangelho junto de apóstolo Paulo. Eles oraram por Paulo, que estava aprisionado em Roma, enviavam coisas que ele precisava. E se nós olharmos em Filipenses capítulo 4, realmente todos aqueles que estavam trabalhando de forma esforçada na igreja de Filipe. E na igreja de Filipenses nós temos a Lídia, que é a maior representante do trabalho esforçado da igreja, realmente é a grande irmã, só um exemplo. Realmente Lídia, ela abriu a sua casa para que pudessem vir, para evangelizar. Ela cedeu a sua casa. Então realmente nós podemos ver que Lucas, que escreveu realmente o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, realmente nós podemos ver que enquanto eles estavam na casa dela, de Lídia, realmente pregaram o evangelho. Então a igreja dos filipenses realmente se tornou o quê? A casa de Lídia. A casa de Lídia era a igreja dos filipenses. Não é somente ela. Mas a nossa igreja também, realmente, quando se iniciou, nós podemos dizer que as nossas irmãs, realmente, elas tomaram a frente. Muitas das vezes isso acontece. Claro que a mulher também, ela pecou primeiro, mas ela também, realmente, foi uma das primeiras a receberem a salvação. Então, no tempo do Senhor Jesus também, realmente nós recebemos o Senhor Jesus, realmente aqueles que serviam, seguiam o Senhor Jesus, não eram os homens, eram as mulheres, primeiramente. As mulheres que seguiram o Senhor Jesus até debaixo da cruz. As mulheres que procuraram o Senhor até o fim. Realmente todos os discípulos, eles fugiram, mas as mulheres estavam por lá. As mulheres são aquelas que estavam na frente desse trabalho. Então, enquanto fazem esse grande esforço, realmente também as mulheres possuem o quê? Realmente o seu próprio pensamento, a sua própria decisão. Então as irmãs, elas brigavam entre si em Filipenses. Elas entravam muito em conflito. Então, elas eram tão esforçadas pelo evangelho e estavam realmente se dedicando cada momento mais. Eu não sei se realmente qual tipo de milagre é esse para a vida, mas realmente nós podemos ver que cada uma entrava em conflito uma com a outra. Então, realmente, cada uma manifestava a sua própria decisão, o seu próprio pensamento, dizendo: eu sou melhor, por que você é assim? Por que você não pensa igual a eu? E brigava com elas. Então, é por isso que nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele permitiu essa palavra para elas.
Ele disse para o quê? Unirem os seus corações. Então agora precisam ter o mesmo amor. Então receberam este amor. Ter recebido esse amor realmente não é um amor carnal. Então, o amor carnal é o que as pessoas que se amam, realmente eles estão juntos. Quer dizer que é um amor carnal. Mas o amor do Senhor, que é um HP, é um amor incondicional, é um amor completo, é um amor perfeito, um amor eterno, é um amor sem mentiras. Tá, agora, este amor é igual ao do Senhor. Realmente nós precisamos unir realmente na mesma vontade do Senhor. Então, nós precisamos pensar, como é que eu vou fazer essa vontade do Senhor Deus? Realmente é dessa maneira. Nós unimos, temos o mesmo ânimo, o mesmo amor, sentindo a mesma coisa. Então quer dizer que nós todos agora precisamos ter esse mesmo coração, que é o coração de Cristo Jesus. É por isso que no versículo realmente 5 ele já disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo coração que o Senhor Jesus teve. Então realmente qual seja o trabalho, qual seja a discussão, o problema, nós não podemos discutir. Realmente onde existem discussões, brigas, se nós deixarmos isso acontecer. Então, as pessoas gostam de se gloriar, as pessoas gostam de se elevar nesse meio. Realmente tem essa tendência. É por isso que nós não podemos permitir que isso aconteça. Realmente com o coração humilde, nós precisamos fazer o nosso máximo, respeitar uns aos outros. Então assim que nós podemos nos unir. É por isso que nós nos unimos, é algo tão importante. Nós olhamos em Colossenses capítulo 2, versículo 2 também. Realmente nós conseguimos o que? A reconciliação na cruz. Nós éramos inimigos do Senhor, mas nós conseguimos o que? Essa plenitude, a paz com o Senhor. Porque nós todos agora realmente temos o que? A paz junto do Senhor que recebemos a salvação. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 também. Vamos procurar essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Em tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui ele fala que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, quer dizer que por Senhor Jesus, que morreu na cruz, ele nos reconciliou o quê? Com Deus. Então quer dizer que nós conseguimos a paz, conseguimos a reconciliação com Deus. Então agora realmente nós recebemos o quê? O ministério da reconciliação. É uma palavra importante. Não somente nos deu a reconciliação, mas também nos deu o ministério da reconciliação. O que significa esse ministério da reconciliação? Então nós agora pregamos esse evangelho. Realmente agora esses pecadores, eles realmente terem sido reconciliados com o Senhor na cruz é algo que deve ser realmente manifestado, testemunhado para todos. Realmente nós todos fomos salvos diante do Senhor. Realmente éramos pessoas que éramos inimigos do Senhor, mas agora nós nos unimos. Então agora o Senhor realmente ele acabou com toda essa maldição que estávamos em nós. Realmente nós fomos o quê? Unificados junto do Senhor. Então agora realmente nós todos precisamos aqui segurar na mão do Senhor. É por isso que agora uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa estar unida junto do Senhor. Então esse trabalho foi o trabalho que o Senhor ele deu para nós nos encarregarmos. É por isso que em Mateus ele já disse que realmente é bom ver os irmãos realmente em paz, em união. Então é por isso que realmente em Mateus nós podemos ver sobre as 8 bem-aventuranças. Se nós olharmos bem, são 7, mas se repetindo são 8. Então, mas realmente a última palavra ele fala o quê? Realmente bem-aventurado aquele que realmente ele mantém a paz, tem a reconciliação. Então por que é tão importante você se reconciliar? Então porque aquele que tem a reconciliação, o que é isso? Então quer dizer que o Senhor Jesus, realmente ele nos reconciliou
Quer dizer que Ele nos trouxe a paz, Ele nos deu esse ministério. Então agora uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa estar unido. Realmente ele se unir, quer dizer que isso é uma evidência de que nós somos o quê? Os filhos de Deus. Então isso é algo que nós precisamos pensar seriamente. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele não conseguir estar em comunhão com outra pessoa que recebeu a salvação. Isso está totalmente errado. Ele vê conforme o seu próprio pensamento, ele buscar o que ele deseja, se não combinar com ele, ele já fica bravo. Realmente, será que existe uma pessoa igualzinha a você no mundo? Realmente deve ser estranho você encontrar uma pessoa que é igualzinha a você. Então quer dizer que pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, como o Senhor tem nos recebido, então nós aceitamos as pessoas dessa maneira. Isso é reconciliação. Isso é a comunhão. Então, mas você buscar pessoas que se adequam a você, que têm o mesmo pensamento, o mesmo desejo, será que isso está certo? Realmente, as pessoas que receberam a salvação, elas se unem por um único motivo de terem recebido a salvação. Isso é o testemunho de que nós fomos salvos. Então, isso é a evidência de que nós somos filhos de Deus. Se olharmos em João capítulo 3, realmente se nós amamos os irmãos, realmente nós somos transportados da morte para a vida. Nós sabemos disso. Então nós somos transportados da morte para a vida. Quer dizer que qual é a evidência de que nós somos salvos? Porque nós amamos os irmãos. Então as pessoas que dizem que receberam a salvação, elas não conseguem estar em comunhão, elas sempre estão brigando uma com a outra. Como pode isso? Realmente isso está totalmente errado. Realmente não conseguir realmente se conectar, se unir. Somente buscar as pessoas que se parecem com você. Não pode ser assim. Então se você tem esse tipo de coração, será que o Senhor Deus irá aceitar a sua vida? Então por que uma pessoa que recebeu a salvação, ela tem um coração tão apertado? Realmente, é bem-aventurada uma pessoa que traz o quê? A reconciliação. É uma pessoa que traz a paz, é a pessoa que se une dentro da igreja. Então, realmente, o Espírito Santo, ele trabalha na unificação dentro das pessoas que se reconciliam. Então, isso é uma evidência, é o testemunho de que nós somos filhos do Senhor Deus. Isso quer dizer que nós temos o carimbo de Deus em nós. Então, quer dizer que nós somos a evidência de que somos os filhos de Deus através disso. É por isso que nós precisamos nos esforçar para mantermos realmente essa união, esse vínculo da paz que o Espírito Santo realmente formou em nós. Então, isso é uma palavra muito importante, nós guardarmos esse vínculo da paz, porque se nós olharmos no Jardim do Éden, o Senhor ordenou para Adão, para ele guardar o Jardim do Éden, enquanto ele vivia lá. Guardar. Por que ele tem que guardar o Jardim do Éden? Porque existe um invasor. Então, fala, guarda, cuida da sua saúde. Guarda da sua saúde. O que significa? Quer dizer que micro-organismos, problemas, doenças, vírus estão tentando entrar dentro de mim. Todo momento estão me atacando, toda hora estão tentando invadir o meu corpo. Se olharmos para o coronavírus também, por que nós estamos usando máscara? Para nós nos protegermos, para nós nos defendermos. Você precisa proteger a sua saúde, você precisa proteger a sua família. Se você não consegue defender, proteger a família é quebrada. O país também precisa ser protegido. Se você não defende o seu país, o inimigo vai invadir o seu país. Então, para defender o seu país, os soldados eles precisam se unir. Se o exército ele se divide, realmente como é que podem viver? Podem lutar contra os inimigos? É impossível. Para realmente poderem proteger o país, eles precisam se unir. Então, dessa maneira, eles podem proteger o país. Então, por que é que nós precisamos nos esforçar para protegermos? Então, o diabo ele não consegue roubar a nossa vida de fé, a nossa salvação, mas ele pode estragar a vida de fé. Ele realmente tenta nos derrubar para que nós não consigamos viver a vida de fé diante do Senhor Deus. Ele atrapalha para que nós não consigamos viver realmente uma vida adequada como cristãos diante do Senhor. Quer dizer que ele estraga a nossa vida de fé. Ele faz com que nós não consigamos viver pelo Espírito Santo, não consegue pregar o Evangelho, não consegue fazer isso, aquilo.
Então, o diabo ele sabe muito bem disso. Então, é por isso que ele está tentando acabar com toda essa paz que nós temos. Então, como em Colossenses capítulo 3, realmente nós todos fomos salvos para termos essa paz diante do Senhor. Então, nós fomos chamados em um único corpo por conta da paz do Senhor. Então, quer dizer que realmente para mantermos a paz de uma pessoa para com a outra, nós somos chamados. Então, para que nós possamos nos tornar em um único corpo, nós somos chamados. Então, realmente, por que tem tantas palavras iguais a essa, realmente, para nós? Então, quer dizer que essa palavra realmente é para que nós possamos ser agradecidos, não é para murmurarmos, discutirmos uns aos outros. Nós precisamos realmente agradecer. Realmente, qual seja a tribulação, o problema do cristão, ele precisa ser agradecido. Mesmo que o irmão falte em certo ponto, seja imperfeito, realmente são irmãos e irmãs que receberam a salvação, agora que estão na mesma comunhão, estão dentro da mesma igreja. É por isso que nós precisamos ser o quê? Agradecidos. Eu falo, eu não gosto de ver você, sai de perto de mim. Você expulsar o irmão, você brigar com ele. Será que isso é você fazer o bem? Aquele irmão, aquela irmã, realmente estar dentro da igreja é um grande agradecimento para a minha vida. Então, realmente, muitas pessoas estão dentro da comunhão junto do Senhor e é algo que nós podemos agradecer diante do Senhor. Nós todos fomos realmente chamados para termos essa paz, essa união. É por isso que nós não podemos reclamar, nós precisamos tornar pessoas que agradecem, porque nós temos um único corpo, nós somos chamados para uma unidade. Então, nós não nos tornamos um só porque nós somos perfeitos. Realmente nós recebemos a salvação, mas temos diversos problemas, dificuldades. Mas o Senhor, Ele nos chamou. Então, já que nós estamos ali dentro, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, nós não nos tornamos perfeitos, unidos porque nós somos perfeitos. Então, vamos pensar, uma pessoa realmente se encontrou para se casarem, um homem e uma mulher se encontraram. Então, agora eles falaram, vamos nos amar, vamos viver juntos. Mas está cheio de problema na vida dele. Outra pessoa vai na lua de mel e só briga. Como pode ser assim? Ele vai vivendo a vida dele, passa alguns anos, ele fala, nossa, por que eu me casei com esse fulano de tal e não sei o que, e discute. Então, enquanto vão vivendo, realmente eles vão conhecer a personalidade do próximo, realmente podem aceitar um ao outro, pode respeitar um ao outro, pode tentar ajudar um ao outro. Então, isso realmente é fazer com que nós possamos nos unir, não é mesmo? Então, após recebermos a salvação, nós somos iguais? Realmente, após recebermos a salvação, tem muitas coisas diferentes na nossa vida. Então, o que isso quer dizer? Realmente, nós vamos ficar discutindo com essas coisas? Falando disso, daquilo? Nós vamos causar problemas por conta disso e aquilo? Realmente, nós precisamos ter o que? A paz. Nós precisamos aceitar um ao outro, respeitar um ao outro, ajudar um ao outro. Então, de pouco em pouco, no meio dessa dificuldade, nós vamos nos unindo. Então, isso é a igreja. Então, Mateus capítulo 18, realmente, não temos tempo, então eu vou continuar falando essas palavras. Realmente, quando 2, 3 pessoas estão reunidas, o Senhor, Ele também está lá conosco. Então, realmente, se nós olharmos essa Bíblia, essa palavra, eu estava lendo essa palavra. E eu somente estava lendo, mas depois eu me assustei. Então, 2 ou 3 pessoas que se reunirem em seu nome, o Senhor, Ele estará naquele meio. O que significa? Quer dizer que realmente pessoas que receberam a salvação, 2, 3 pessoas que estão ali reunidas, que realmente se ajoelharam para o nome do Senhor. Então, como em Filipenses capítulo 2, realmente você se ajoelhar, você se prostrar diante do Senhor. O que significa? Nós estamos reunidos diante do nome do Senhor, então o Senhor ele vai estar ali? Não, não é. Quando nós recebemos a salvação pelo nome do Senhor, quando nós estamos pelo nome do Senhor reunidos, realmente ajoelhados diante do Senhor, nós sujeitamos o nosso ser diante do Senhor. Quando 2 ou 3 pessoas assim estiverem reunidas, isso funciona. A igreja, no mínimo, tem que ter 2 ou 3 pessoas que são assim. É assim que uma igreja se inicia. E o Senhor, Ele habita no meio dessas pessoas.
Então, realmente, o Senhor, Ele também habita quando eu estou sozinho também. Mas, quando tem 2 ou 3 pessoas que estão se sujeitando, se prostrando diante do Senhor, o Senhor, Ele trabalha por essas pessoas. O Senhor, Ele habita, Ele opera no meio dessas pessoas. É por isso, vamos procurar Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Então, procurando do Covid-19, somente eu irei ler, todos podem ler silenciosamente. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Então quer dizer que realmente os homens que sujeitaram diante do Senhor, realmente seja 2, 10, 100, quanto maior o número, melhor. Mas não é porque temos muito que o Senhor ele opera. O Senhor ele somente opera aqueles que se sujeitam ao trabalho do Senhor. Aqueles que largaram a sua própria vontade para a vontade do Senhor. Aqueles que jogaram a sua cabeça fora para que realmente a cabeça do Senhor pudesse ordenar. Então quando essas pessoas estão reunidas, realmente o Senhor ele trabalha neste meio. Então quer dizer que nós todos estamos nesse corpo do Senhor. Realmente esse corpo do Senhor realmente tem a força. Nós podemos realmente ter esse trabalho que opera em nós. Então, todas as coisas que nós pensamos, todas as coisas que nós procuramos, buscamos, realmente o Senhor, Ele opera neste meio. Então, nós realmente temos esse trabalho de receber a salvação, realmente de estarmos evangelizando, é porque o Senhor, Ele opera no meio de nós. É por isso que, se nós olharmos em Atos capítulo 4, versículo 7 em diante, nós podemos ver que os apóstolos, eles pregando as palavras para várias pessoas, realmente em Pentecostes, e eles ouvindo a palavra do Senhor, eles ouviram o Evangelho, eles louvaram diante do Senhor Deus quando estavam compartilhando do pão em comunhão. O Senhor, ele aumentou cada momento, cada dia mais o número de salvos. Quer dizer que o Senhor Deus, ele trabalha naquele meio, ele opera ali. Então, mas você dividir o seu coração, você brigar, você estar em contenda, em conflito, o Senhor Deus não tem como trabalhar nesse meio. É impossível. Então você precisa ter o mesmo coração para que o Senhor ele possa trabalhar. Então o sol não tem como queimar um objeto aqui. Mas se eu for ali e nós temos, por exemplo, a lupa. Se eu pegar a lupa e concentrar essa luz, ele consegue incendiar, consegue queimar. Vocês sabem disso, não é? Então, eu não consigo, mas nós conseguimos. Quando unimos o coração, o Espírito Santo ele trabalha naquele meio. Se nós nos juntarmos, vivemos. Se nós nos separarmos, morremos. E é verdade. Se eu me ajudar, eu posso viver. Muitas pessoas podem receber a salvação. Se nós nos dispersarmos, a vida de fé é estragada. Outros espíritos não conseguem receber a salvação. Não existe o trabalho da salvação. Então é por isso que realmente nós precisamos nos esforçar para guardar essa unidade em Espírito Santo. Esse vínculo da paz. Porque o diabo ele trabalha para quebrar esse vínculo da paz. Então Adão não conseguiu guardar esse vínculo da paz. É por isso que o jardim do Éden foi totalmente destruído. Realmente houve um problema. Realmente o pecado entrou neste mundo. Realmente as coisas terríveis aconteceram neste mundo. Mas agora nós todos realmente estamos salvos. Nós precisamos guardar essa grande graça do Senhor. Agora nós precisamos viver diante do Senhor. E eu não posso estragar esse vínculo da paz que eu tenho junto do Senhor. Então agora realmente nós estamos guardando esse vínculo da paz. Quer dizer que nós todos agora recebemos essa ordem do Senhor para mantermos ele ministério da reconciliação. É necessário. Então a ordem para nós nos esforçarmos para guardar continuamente. Então por nós errarmos, pode ser que nós podemos estragar essa paz do Espírito Santo. E nós não podemos ser assim.
Então, agir da forma que eu bem entender, bem desejar, entrar em conflito, em contenda. Então, mexer com realmente os sentimentos, os desejos das pessoas do mundo. Realmente ser totalmente avarento ou ser arrogante, desumilde, querer estragar essa paz junto do Senhor. Não pode ser assim. Realmente o Espírito Santo, como Ele está nos unindo, mantendo essa paz, nós precisamos nos esforçar para manter essa paz. Então é isso, é o trabalho que nós precisamos fazer dentro da igreja. Esse é o trabalho que eu faço junto dos irmãos e irmãs. Esse é o trabalho que eu preciso manter essa comunhão dentro da igreja. Não é eu elevar o meu pensamento, a minha teimosia, o meu desejo, os meus sentimentos, as minhas emoções, a arrogância, os conflitos, as contendas. Realmente não tem fim se nós formos contar todas elas. Estão erradas. É por isso que nós, em espírito, realmente as coisas que nós erramos, as coisas que estamos realmente errando diante do Senhor Deus, nós precisamos corrigir. Então, realmente, se eu pregar muitas palavras, vocês podem esquecer. É por isso que continuamente eu irei pregar depois. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo nesse último tempo, por nos permitir essa graça, feito com que nós pudéssemos estar dentro do Seu Evangelho para podermos viver conforme a Sua Santa Palavra, para que o Espírito Santo possa operar dentro de nós, para que nós possamos viver obedecendo a Sua Santa Palavra, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor está no meio de nós, que o Espírito Santo está nos conduzindo. Nós sabemos que o Espírito Santo realmente está nos unificando e está fazendo o seu trabalho santo dentro das nossas vidas, Senhor. Nós agradecemos por toda essa sua grande graça. Senhor, realmente nós sabemos que o Senhor nos chamou para a sua santa graça, nós estamos vivendo de forma adequada diante do Senhor, e que nós todos possamos ser mansos e humildes para vivermos conforme o seu trabalho, que nós possamos realmente aceitar, reconciliarmos uns aos outros, que nós possamos seguir esse trabalho, esse poder que opera em nós, Senhor. Que nós todos possamos viver realmente de forma conduzida diante do Senhor. Que nós possamos viver em um único irmão, uma única irmã, realmente unidos no seu trabalho, Senhor, na sua grande graça, realmente dentro do seu cuidado, Senhor. Que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa permitir a sua grande graça para que o diabo não trabalhe no meio de nós, para que o diabo não consiga nos separar, nos dividir, para que o trabalho do Senhor Deus seja cessado, que o Senhor possa nos proteger, para que o restante dos nossos dias nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.